Joana, olha, primeiro, com certeza, concordando com você, guerra total, não tem mais discussão, um país atacado, os Estados Unidos declaram guerra ao Irã com esse ataque, Israel também, é uma guerra total, não há discussão, né? A questão do pós-guerra no Irã, primeiro, essa guerra vai ser longa, viu? O Netanyahu, aliás, ontem surgiu aqui a discussão, né, tinha um boato aí pelas redes, aí alguns sites publicaram que tinham atacado a residência do Netanyahu. Netanyahu está vivíssimo, deu uma entrevista para a Fox News, TV americana, ontem à noite, dizendo que essa operação vai ser rápida e decisiva. Então, ao contrário do que algumas previsões estão sendo feitas aí, o Netanyahu está dizendo que vai ser uma operação rápida. Por que ele fala isso, né? Ele precisa convencer os americanos a continuar firmes, porque já tem muita reação nos Estados Unidos, né, Joana, sobre... De novo, a gente vai entrar mais uma guerra, tipo foi o Iraque, tipo foi o Afeganistão, ficar 20 anos lá, deixar nossos soldados morrendo. Já morreram 6 americanos, e aí vai continuar agora, vamos continuar mandando os nossos jovens para morrer agora num outro país, numa outra guerra. É complicado, aí tudo depende da questão que você levanta. Como é que você substitui os ayatolás? Primeiro, não dá para achar que vai ser Operação Venezuela. Tira a cabeça e coloca o número 2, a Delcy lá que assumiu na Venezuela. O número 2 do ayatolá é outro ayatolá. O número 3 é outro ayatolá. O número 10 também é, o número 30 também é. Então não adianta você tirar um achando que vai resolver o problema, que vai aparecer um governo amiguinho dos Estados Unidos. Não vai. O Irã é um país que há 47 anos odeia os Estados Unidos. Há 47 anos é o maior inimigo dos Estados Unidos, ou pelo menos o contrário. Os Estados Unidos são o maior inimigo do Irã há 47 anos, desde a Revolução Islâmica de 79. Então, não tem condição de só trocar a cabeça. Tá, número 2, o que seria? Os Estados Unidos e Israel destruírem todo o aparato montado pela Revolução Islâmica, pelo governo dos ayatolás nesses 47 anos. Isso significa acabar com o exército, toda a lealdade que existe entre os militares, especialmente a Guarda Revolucionária, que é o grande aparato militar, né? São os principais oficiais, o que a gente compararia aos nossos generais e coronéis, né? Os grandes militares, você teria que matar todos eles. Não existe possibilidade de lealdade aos Estados Unidos depois de tudo que já aconteceu. Lembrando que Israel e os Estados Unidos vinham matando muitos iranianos importantes ao longo desses últimos anos, operações chamadas cirúrgicas, matando o chefe do programa nuclear, matando militares, líderes militares. Então, existe um ódio que torna impossível um novo governo entrar lá se não destruir todo esse aparato. Então, número 1, impossível. O plano Venezuela não tem chance. Número 2, é destruir tudo e colocar um governo novo lá, que seria um governo amigo dos Estados Unidos, como fizeram no Iraque, a muito custo mesmo, porque surgiu no Iraque o Estado Islâmico, depois da guerra do Iraque. Foi justamente depois da invasão americana que surgiu um vácuo ocupado pelos terroristas do Estado Islâmico. Então, como é que você faz? Vai surgir terrorismo? Vai, óbvio que vai, muito mais do que a gente já tem hoje. E aí, qual é a terceira opção? É a que o Trump está tentando fazer. Vamos ver se o povo iraniano consegue derrubar o regime e colocar outra coisa no lugar. É muito fantasioso isso. 47 anos de ditadura assassina que mata os opositores, que não permite protestos. Como é que você imagina que de um dia para o outro a revolta popular vai ser armada, vai ser forte o suficiente para derrubar esse poderio militar todo que existe lá no Irã? Então, qual é a opção que resta? É uma guerra longa, gente. O Netanyahu está dizendo guerra curta, mas é uma guerra longa. Você falou hoje, Joana, começando aqui, 4 dias de guerra. Eu acho que nós vamos falar 40 dias daqui a pouco. E é possível que a gente fale 4 meses em breve. E é possível que essa guerra se estenda até o próximo presidente dos Estados Unidos, uma herança de Trump para o presidente que vier a sucedê-lo nas eleições. Então, a gente está falando de uma guerra que não se resolve rápido. Afeganistão durou 20 anos. Iraque foram muitos anos também. Não é assim. Como é que você faz? Você vai lá, tira o governo e aí deixa lá. Eles se resolvem. Não tem como. Vai ser uma guerra longa. A gente vai continuar falando dessa guerra muito aqui nos próximos meses, pelo menos. Tem um ponto aqui, Alvarez, Joana, quero aproveitar algo que o Alvarez tinha destacado ontem e explorar o seu conhecimento, Alvarez, de ter morado já no Oriente Médio, porque essa guerra de agora, na verdade, ela é, em parte, o despertar de outras guerras que estavam adormecidas. E vale a pena a gente dizer aqui também que a nossa cabeça ocidental, ela entende que um país
ele tem uma certa uniformidade de população, de etnia, e isso não acontece no Oriente Médio, né? Quando a gente fala do lado de fora, para quem não conhece, pega o livro de geografia, o Líbano é isso, a população libanesa é isso, o Iraque é isso, né? A Síria é isso e tal. Vamos pensar num exemplo que foi citado nos nossos livros de história, lá do colégio, a Iugoslávia. A Iugoslávia não era um país, né? Ela foi desenhada como um país no pós-guerra, no pós-segunda guerra, e deu no que deu nos anos 90, quando caiu o Muro de Berlim, caiu o socialismo. Então, no Oriente Médio também tem isso, né? E é por causa disso também que surgem esses grupos paramilitares, terroristas, que são incentivados, e aí fica aquela pergunta, mas peraí, esse grupo tem a ver com qual governo? Na verdade, às vezes não tem a ver com governo nenhum, tem a ver com a etnia e com financiamentos que vêm de outro país, né, Alvarez? Felipe, é perfeito você coloca aí, porque aí a gente tem que voltar não à Segunda, mas à Primeira Guerra Mundial para entender o que está acontecendo hoje, tá? A gente posso fazer uma breve volta no tempo aqui. Se a gente voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial, não existiam fronteiras no Oriente Médio. Eram tribos capitaneadas pelos califas, sultões, mas eram cidades-estado, a gente poderia chamar, mas não tinha fronteira. Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa vai lá e desenha fronteiras. As fronteiras que tem aí hoje, por exemplo, o Iraque, esse vespeiro que é o Iraque. Por quê? Uma fronteira sem sentido, criada por britânicos e franceses. Vamos juntar esse pedaço aqui com esse até o final do Tigres, com o Eufrates, ali os dois rios, vai ser isso aqui mais ou menos a antiga Babilônia, é o Iraque. Mas aí você tem lá dentro xiitas, tem sunitas, tem outras etnias, tem os curdos, tem um monte de gente diferente que não se bica. Então esse é o Oriente Médio, é uma criação depois da Primeira Guerra Mundial, uma criação da Europa. Nunca deu certo. O Oriente Médio nunca deu certo. Ele foi criado artificialmente e não deu certo. Aí, a maior divisão que existe, a grande guerra que existe é entre sunitas e xiitas. Quem é a grande liderança xiita? É o Irã. O Irã é xiita desde o ano 1501, mais ou menos quando o Brasil foi fundado. Uma mudança radical lá, começou um novo império, virou xiita de uma hora para outra. Isso criou uma rivalidade imensa. Iranianos e sauditas se odeiam que nem torcida do Corinthians com a torcida do Palmeiras. É mais ou menos isso, tá? Não tem muita diferença, não, é fanatismo. Eu pertenço a essa linha religiosa e você pertence àquela outra. Nós somos inimigos. Para a gente ter uma ideia, lá atrás, quando morreu o profeta Maomé, os sunitas mataram o neto do Maomé. Até hoje os xiitas fazem a Ashura, que é aquele gesto de se machucar aí em certa época do ano, relembrando o martírio de Hussein. Então nós estamos falando aqui de um problema muito antigo, que tem mais de 1000 anos. E agora ele volta a ressurgir. Por que o Irã, por exemplo, poupa o Bahrein? De certa forma, só ataca muito pouco o Bahrein, porque o Bahrein é maioria xiita. O Iraque é maioria xiita. Tem milícias iraquianas que apoiam o Irã. O Líbano, tem xiitas no Líbano. O Hamas não é xiita, mas se associou ao Irã porque o Irã ajudou o Hamas para apoiar a causa palestina. O Iêmen tem xiitas. Então é uma divisão entre xiitas e sunitas. Aí a gente entende por que o Irã ataca uns países e não ataca outros. Por que alguns países, todos os sunitas, a gente pode dizer aqui, são aliados dos Estados Unidos. Os sunitas, principalmente a Arábia Saudita, que é a maior potência ali, aliados aos Estados Unidos. Os xiitas são contrários aos Estados Unidos e contrários a Israel. Aí está a explicação, aí começa a ressurgir, como você falou, Felipe. Guerra Israel-Hezbollah. Teve uma guerra terrível em 2006. Era até então a grande guerra Israel-Hezbollah. Depois disso teve alguns conflitos. Agora voltou, tem guerra Israel-Hezbollah. Israel está vendo aí uma grande oportunidade. E para Israel, de fato, é uma oportunidade. Acabar com o Hezbollah, que é um vizinho incômodo, que é artificialmente criado ali pelo Irã. Não existia Hezbollah, o Irã implantou o Hezbollah ali como uma milícia terrorista aliada ao Irã. Israel tem chance de acabar com o governo dos ayatolás no Irã, e aí o Oriente Médio se tornaria basicamente sunita. E seria favorável a Israel e aos Estados Unidos. Esse é o sonho americano hoje, esse é o sonho do Netanyahu. Acabar com os xiitas e fazer do Oriente Médio um lugar que seria pacífico, favorável a esses dois países. Quase paradisíaco.